E aí, pessoal, começa agora mais um episódio do Pode Falar, o podcast voltado para pessoas que criam, acertam, erram e se desenvolvem através das palavras. Hoje eu estou aqui no terceiro episódio com o Martinelli e eu vou fazer uma pergunta direta para ele. O que é um processo criativo, Martinelli? Rapaz, é tirar do nada aquilo que já existe dentro de você. Para mim é exatamente isso. Você sabe o que precisa ser feito, mas você não sabe ainda que ele existe já. Eu falo que tudo que sai de dentro da minha cabeça, quando eu olho, quando eu vejo aquilo projetado, eu falo assim, cara, isso já existia, já aqui dentro já existia. Então não é necessariamente tirar do nada, né? Porque É, isso já existe se, dentro de é você. que para mim, na realidade, é do nada, né? Mas lá dentro, depois de concreto, você fala assim, ah, não é do nada. E como é a forma mais fácil para você acessar esse processo criativo? Uma boa noite de sono, uma alimentação boa e tá feliz. Se tem um negócio que trava o meu lado criativo, são essas três coisas. E principalmente o tá feliz. Sentir prazer em fazer. Todo o processo criativo ele exige muito isso. Eu trabalho às vezes aqui, eu chego aqui às vezes no domingo, sozinho, né? E desenvolvo o que eu levei 3, 4 dias, às vezes eu levo 40 minutos. Felicidade. A sua felicidade, ela Felicidade. está atrelada aqui. Rapaz, a história é longa, mas assim, eu era o cara obstinado, determinado, nunca fui talentoso, nunca passei nem perto, tá? Mas era o cara extremamente obstinado, dedicado, disciplinado, comprometido com as coisas que fazia e chegou no momento em que e queria fazer tudo sozinho. Chegou no momento em que eu fui parar dentro do hospital e passei a ter uma vida de paciente dentro do hospital. 7 anos dentro do hospital. 7 anos, cara. O que aconteceu? Eu tive um problema no sangue, o problema no sangue era hereditário e ele evoluiu, ele comprometeu 14 áreas do corpo Que isso? e depois disso eu passei a ser morador fixo do hospital. Então eu entro Você com tinha quantos anos? 20 e poucos anos. Novão. Eu entro com 76 quilos fazendo academia, vida promissora, aquele cara, né, que queria crescer, que queria e estava em rota de crescimento e fazendo tudo sozinho, autossuficiente, tudo Por sozinho. que você fazia tudo sozinho? Eu achava que ninguém ia fazer igual eu faço. Mas não vai fazer mesmo, né? Mas E pra que você queria mais gente fazendo igual você fazia? então, Ou você não queria aquela isso? coisa O de que você queria provar algo pra você mesmo? sim, O que você queria que provar era pra você mesmo? Que era capaz. capaz? E aí, quando eu tive essa parada brusca, né, aos 20 e poucos anos, eu entrei, fiz um exame de sangue, de um exame de sangue uma sangria, da sangria um check-up, do check-up uma internação e só saí 7 anos Ali você depois. ficou. Entrei com 76 quilos, uns 2 meses depois eu tava com 40 quilos, usando fralda, Caramba, hein? comendo os outros me dando comida na boca. Que doideira, eu não sabia disso não. E aí ali eu descobri que eu precisava de pessoas. Sucesso não existe sem pessoas. Ninguém faz nada sozinho. E eu tive que aprender isso da forma mais difícil, né? Porque tinha que alguém trocar a fralda, tinha que, se quisesse comer, tinha que alguém dar a comida. E isso foi uma lição dura, mas eficaz, porque aquele cabeça dura, teimoso e tudo, ele se quebrou ali, né? E aí foi quando as coisas se encaixaram. O Martinelli de hoje é o resultado das lições do aprendizado dessa época aí. Hoje, olhando pra trás, você tem alguma reflexão de por que tudo isso aconteceu com você tão jovem? E por que você superou tudo isso e está aqui agora? Eu fiz essa pergunta um monte de vezes, principalmente a É. pergunta por que eu, né? Pô, eu era um cara trabalhador, um cara dedicado, isso e aquilo, por que que eu vou passar por isso? E hoje eu só tenho essa resposta hoje, né? Para viver tudo que eu vivo hoje. Eu não seria a pessoa que vocês conhecem hoje se eu tivesse seguido naquela rota. Acho que aquele cavalo de pau no meio da trajetória, hoje eu estou com 44,
Eu comecei isso aos 24, né? E se eu não tivesse vivido aquilo, eu não sei o que seria hoje, não. Porque eu era um cara extremamente duro com as pessoas, comigo. Era um cara que se cobrava demais, né? Extremamente perfeccionista. O perfeccionismo tem dois lados, o bom e o ruim. O perfeccionismo bom é que você vai sempre entregar o melhor. O ruim é que você sempre vai procrastinar porque você quer entregar mais do que você está fazendo sempre. Então, o cara que nasce, né, disso aí. No meu primeiro livro eu falo disso. O meu primeiro livro chama Nasci para Morrer. E aí eu vou contar essa história e vou falar das lições que eu aprendi nesse tempo e por que valeu a pena, né? Acho que é bem nessa linha aí. O que é a morte para você? Oportunidade. Oportunidade? Aham. Oportunidade do quê? De crescimento. Porque até então as pessoas não costumam. Você já reparou que as pessoas evitam falar da morte? Eu gosto de falar sobre a morte. Então, eu também gosto. Mas as pessoas evitam. E eu gosto de falar hoje. Mas eu também evitava. Tinha medo de falar. A morte parecia uma pausa e tudo. E eu entendi que saber que as coisas podem finalizar, que pode parar ali e tudo, me dá a oportunidade de crescer, de ser melhor, de aproveitar melhor meu tempo. Eu, para você ter uma ideia, dentro do hospital eu aprendi a contar os dias não pelas horas, eu aprendi a contar os dias pelos segundos. Então eu sabia que um dia meu dentro do hospital tinha 86.400 segundos. Você contava? Contava. 86.400 segundos. Isso. Tem um dia. Um dia de Dá pra fazer 24 muita horas. coisa, né? E a gente Um acaba dia é não muito fazendo tempo, pode ser nada. muito tempo, como pode não ser nada. É, Hoje você aproveita bem seu dia fazendo o quê? sim. O que é aproveitar bem o dia? Ser produtivo. Para mim, aproveitar meu dia é ser produtivo. O que vem a ser produtivo? É o tempo todo gerar coisas, né? Ser produtivo é ter tempo para minha família, é ter tempo para gerar excelência em tudo que eu me proponho a fazer. É você chegar aqui e gravar, né? E a hora que você chegar na tua casa à noite, eu já tá te enviando material. Isso para mim é ser produtivo. Isso gera mais felicidade, me deixa mais feliz, me deixa mais criativo, me deixa mais proativo. A produtividade, no seu ponto de vista, ela tem a ver apenas com o trabalho? Não necessariamente. O que é um dia do Martinelli Produtivo. produtivo com a família? É um dia que eu posso abraçar, que eu posso fazer coisas que o hospital não me deixava fazer. Não te permitia. Você tem filhos? Tem uma menina, De que idade? 9 aninhos. 9 aninhos. Eu sonhei com a minha filha quando namorava a minha esposa e escolhi o nome dela. Ainda namorando a minha esposa, ela veio anos depois, né? A gente casou em 2008, a minha filha nasceu em 2016. E Você eu já tinha imaginava tua filha? escolhido já. Já tinha escolhido o nome? Como que ela chama? Fala o nome dela. Pamela significa Pamela. doçura. Doçura? Eu Não conheci sabia. minha esposa no processo de doença, né? Sério, cara? É. Que interessante. Como que foi isso? Pode contar A pra gente? eu tive uma alta, eu tinha algumas altas programadas. Eu sou paciente sem alta ambulatorial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a qualquer momento eu posso voltar. É? É. Hoje ainda? Hoje ainda. Caramba. E aí eu tinha essas altas, eram menores, mas elas eram assim, acontecia na sexta-feira, 2 horas da tarde, já programada a internação na segunda, 6 da manhã. Olha só. E aí numa dessas altas eu conheci minha esposa. Na igreja, e aí conheci minha esposa, e aí quando a gente ela me pediu em namoro, e assim, é um negócio muito louco, porque as pessoas tinham medo de mim. Porque a Sério? aparência era muito feia. Você era bem feio. O tom da pele muito amarelo, amarelo Ah. mostarda, muito magro e ao Que mesmo loucura. tempo inchado, né? Eu era magro aqui e era inchado na barriga e tudo por conta de quadros já de ascite e tudo, os braços bem magro, né? Aquela cor, um amarelo bem acentuado. Durante o dia eu ficava
aceso e durante a noite ele ficava esverdeado. Então era uma aparência horrível. O branco do olho era amarelo da cor da gema do ovo. Caramba. Era a coisa mais horrível do mundo. E aí eu encontro ela, a gente começa a conversar e tudo, e internado, e ela fora. E aí ela me pede em namoro, a gente namorando. Ela te pediu em namoro, não foi você. Eu. Ela me pediu em namoro. E aí, um dia, enquanto a gente namorava, ela falou pra mim, né? Porque os médicos constantemente me davam, assim, dias de vida, né? Caramba. E aí ela falou assim: você pensa em ter filhos, né? Eu falei: eu sonho em ter uma menina. E se for menina, nossa filha, ela vai chamar Pamela. Aí ela falou: mas por que Pamela? Eu falei: porque Pamela significa doçura. E eu tenho vivido dias muito amargos, né? Olha só. E aí, e nasceu a Pamela, dia 9 de novembro de 2016. Logo depois da gravação de um DVD onde eu conto a minha história. Gravei no Teatro do Inatel, contando a minha história. E a minha esposa estava grávida, né, para ganhar. Eu gravei o DVD no dia 15 de outubro de 2016. A Pamela nasceu no dia 9 de novembro de 2016. Eu saí da Unicamp fugido, porque eu estava com a trombose na perna direita, ia ter que amputar a perna. E aí eu saí de lá fugido, eu e minha mãe. Pra não amputar a perna. Para não amputar a perna, porque eu tinha o DVD para gravar. Correndo o risco de morrer. E aí vim, gravei o DVD, no vídeo dá para ver que eu manco ainda um pouco. Gravo o DVD no dia 15, no dia 9 acompanhei o nascimento da Pamela. Finalzinho de novembro eu volto para o Unicamp. Aí eu falei: agora se vocês quiserem amputar, se vocês quiserem, vocês fazem o que vocês quiserem. Agora eu já fiz o que precisava fazer. E aí volto para lá e aí refazem, né, todos os exames e tal para amputação, e aí já não existe mais a trombose. Existem as marcas da trombose, mas aquele risco iminente que ia ter que amputar acima do joelho e tudo já não existia mais. E isso alimenta ainda mais a minha fé de que existia um propósito, que Deus estava permitindo algumas situações para que eu continuasse acreditando. Eu, nos 2 primeiros anos, eu acreditava que ia morrer. A partir dos 2 primeiros anos, os próximos 5 anos foram um questionamento assim: eu não vou morrer, mas eu também não quero viver esse ciclo de dor. Eu tinha muitas dores, né? Tinha pancreatite, eu tinha cólicas renais, cólicas intestinais, hemorragia. Então era uma constante de dor. E aí nos 2 primeiros anos eu acreditava que ia morrer. Nos próximos 3 eu sabia que eu não ia morrer, mas eu não queria mais sentir dor. E nos últimos 2 anos desse processo eu não sentia mais dor nenhuma. E encarava as coisas com a maior tranquilidade. Tanto é que o dia que chegaram para mim: Martinelli, nós vamos transplante. Eu falei: vamos embora, né? Não, mas você não entendeu, a cirurgia é muito grande, o risco é muito alto, né? As condições são essas, vai abrir o tórax inteiro. Eu falei: vamos, eu tô aqui para isso, eu tô aqui para esse dia. E aí fui pro transplante, aí eles abrem o tórax todo, né? A cirurgia, ela toma o tórax todo, o abdômen todo, e aí eles abrem, né? Abrem aqui, começa aqui, desce em Y e abre. E aí começa a cirurgia, só que dá errado. O fígado que eu recebi, ele deu errado por algum motivo, e ele trombosou também. Então ele abriu inteiro na mesa de cirurgia. E aí eu passei a viver 3 dias aberto, né, na mesa de cirurgia, cheio de algodão, cheio de todo ligado em máquina, 3 dias aberto, e aquilo que era impossível, improvável para a medicina, porque a medicina até então, a literatura falava que seriam só mais 24 horas. Esse foi o recado que chegou na sala de visita. Ó, mais 24 horas o corpo não vai aguentar, porque o corpo da gente, uma vez aberto, ele começa a entrar no estado de edema. Então ele começa a inchar, ele vai virando uma bolha, né? E é só que deu essas 24 horas, eu continuava vivo. E aí deu 48. Consciente? Você estava consciente? Eu estava anestesiado, estava em coma. E 48 eu estava vivo. 3 dias aberto e eu estava vivo. E nesses 3 dias... Você ficou 3 dias em coma? 3 dias aberto em coma, né?
E Você aí, tem alguma recordação do coma? do coma, nesse período de cirurgia, não. Nada, zero? Não. Nenhuma luz no fim do túnel? Essa Não. coisa? Eu tenho pós esse período, É. eu ainda fico um período ainda, né? Vai 24 horas, 3 dias, aí eu passo por um segundo transplante, 24 horas depois eu acordo e sou desentubado. Só que daí o meu corpo estava destruído. Tava. Imagina, se já não era bom antes, imagina Imagina 3 como ficou. dias, né? Eu lembro, eu recordo de acordando, aquela sensação ruim por causa do tubo, eu com aquela ânsia, todo machucado aqui, e eu lembro dos médicos do meu lado, Dr. Tiago, Dr. Guilherme e doutora Larissa, me contando um pouco ali, né, da situação, pedindo para não me mover muito. Eu lembro dessa perna minha direita, eu olhar para ela, porque a câmera meio em pé, e eu olhar para ela e essa perna que ela ser desse tamanho assim, né? Só que ela não era inchada. Ela era como se fosse uma gelatina esparramada, assim, mole, e o meu corpo soltava, era roxo, da cor do açaí, assim, da Caraca. cor da sua camisa, o corpo todo, e soltava um óleo amarelo, fedido, fedia podre. Eu não aguentava o cheiro. O cheiro era muito forte. E eu lembro também a recordação que eu tenho, assim, já consciente, da minha primeira refeição. Porque 7 anos sem comer direito, sem sentir gosto de nada e tudo. A minha primeira Então o refeição transplante deu certo. deu certo. Deu certo. No final, o fígado Sim. se regenerou. Aí eu fiz um, foi o que deu errado, 3 dias aberto eu recebi um segundo. Ah, chegou um novo. E aí eu lembro da minha primeira refeição, foi um potinho de gelatina. Saborosíssimo. A hora que eu peguei, quase que eu mordi, foi a mão da enfermeira, deu um pulo na mão dela, porque era a coisa mais gostosa do mundo. A água, você não tem noção. A água, 7 anos amarga, né? O primeiro copo d'água, meu Deus do céu, parecia a melhor bebida do mundo, né? E todo mundo falava assim: ah, a água é tudo igual. Não, é diferente. Até hoje eu tenho esse paladar. A água da torneira é uma, a água mineral X é outra, a água prata é outra, cada água, cada fonte e a sensibilidade que veio depois, né? É igual ficar sem, né, tirar o açúcar da, da dieta. Você começa a sentir mais O sabor das o coisas. sabor das coisas. Né? Então, para mim, ficou muito nítido isso. Você começa a sentir o sabor real das coisas. Sim. Real pra gente, né? Porque Aham. o sabor que você sentia antes era real pra você. Sim, É que depois foi melhorado. isso. Você passou por um processo de melhoria, então. Isso, de Kaizen. Kaizen. O que é Kaizen? Kaizen é Melhoria contínua. melhoria contínua. E a Pamela faz Pamela. parte do seu processo criativo. Sim. Você Aí, imaginava ela antes? a Pamela, Você eu conseguia imaginar? sonhava com ela, mas eu não imaginava Olha que legal. que ia ser tão surpreendido assim. Porque assim, eu queria uma menina, queria que chamasse Pamela, mas eu abri mão, assim, falei, se Deus me der a menina, a Pamela, eu já estou muito feliz já. Só que a minha esposa era muito detalhista, sempre foi. Sério. Ela falou assim, eu quero a Até que Pamela, assim, 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 detalhou, Sério, cara? inclusive o olho, né? Ela falou, eu quero a Pamela com o olho mais claro e não sei o quê. E nasceu do jeito que a tua esposa Nasceu imaginou? Olha. exatamente. Até o jeitinho de falar e de... Tudo começa na imaginação. Né? E a Pamela abriu a partir do nascimento dela, aí trouxe, depois dessa coisa do hospital e tudo, a Pamela foi quem injetou vida ali na nossa casa, na nossa história. Né? Não existe motivo para ficar na cama. Né? Não existe motivo para desânimo, para tristeza. A Pamela não deixa, ela não dá tempo. Né? 50 mil perguntas por minuto. E assim, quando a gente dá de abandonar o posto, a Pamela lembra a gente que ela tá ali, que ela é um cumprimento daquilo que começou lá atrás. Você escreveu quantos livros? O primeiro, autobiográfico, Nasci para Morrer. O segundo e o terceiro, Histórias de uma Vida, porque são textos que eu escrevi dentro do hospital. O quarto
da Pamela. Eu abri mão da minha vida para ficar com ela nos primeiros 4 anos de vida. Então, de 0 aninhos ali até o 4º ano de idade, eu era pai em tempo integral. Então, eu troquei fralda, eu dei mamadeira, eu pus para dormir, eu sabia tudo, né? Tudo o tempo todo. Então, eu escrevo nesse período, aprendi com ela, que são as lições da paternidade. Depois eu escrevi os Códigos do Sucesso. O 6º livro é As Pessoas e os Negócios, que é mais voltado a entender a mentalidade das pessoas e, através da neurociência, entender como que as pessoas funcionam. Porque eu tinha desistido de fazer isso através de uma profissão, né? E aí eu falei, pô, eu preciso entender as pessoas no todo de uma forma só. O cérebro ele tem várias vertentes e eu posso me especializar em qualquer área, mas todas as áreas dependem do mesmo cérebro, né? E eles têm a mesma capacidade, tem QIs diferentes, mas eles funcionam todos da mesma forma. Então eu só preciso entender o cérebro, né? Um deles. E aí eu vou entender como funciona todo. A gente tem 12 tipos de personalidades, 12 tipos de comportamentos, 12 tipos de reação, 12. E aí eu falei, cara, ficou simples agora, né? E aí eu escrevo As Pessoas e os Negócios, que é voltado a entender as pessoas para os negócios. E por último, né? Tô escrevendo mais 2 agora, o Heraldo da editora 7D daqui de dentro, ele que me ajuda nesse processo. Mas o 7º é Campo Minado. E ele fala sobre comunicação. Porque as pessoas hoje, o maior problema hoje, não só na vida profissional, mas pessoal principalmente, é que as pessoas falam e não se entendem. Elas se comunicam, mas não chega a informação o tempo todo truncada. E para nós aqui no Brasil é pior ainda. Porque países na Europa, eles são muito literais. Né? No Brasil e nos Estados Unidos, de uma forma mais direta, a gente é muito nas entrelinhas. Então eu falo esperando que o outro entenda. Mas eu não falo tudo. Né? A gente não é literal. Em Portugal eles são literais. É exatamente o que ele está querendo dizer. E a gente fala que eles são grossos, que eles são burros. Eles são claros, na verdade. Eles são claros, são literais. Clareza na comunicação. Isso. E aí eu escrevi Campo Minado pensando nisso. Trazer clareza para a comunicação e mostrar os pontos falhos, ponto cego da nossa comunicação. Principalmente nos relacionamentos, que complica demais. Aqui a gente até brinca com o Heraldo, né? O Heraldo chega, ele fala, não, o que você quis dizer? Aí ele já para e começa a gaguejar, porque a gente quer o tempo todo que seja literal. Por que isso acontece? Falando do cérebro humano agora, por que as pessoas, não sei se é um aspecto cultural, mas digamos que seja, têm dificuldade de serem mais claras em suas colocações? Eu resumo, inclusive no livro Campo Minado, eu resumo que o corpo em si, ele é preguiçoso, ele sempre arruma uma forma de fazer, né? Economizando, modo de economia de energia o tempo todo, para você ter uma ideia. O falar. Vai chegar em casa, você vai pegar um livro, vai colocar uma caneta travada entre os dentes e vai ler uma página inteira do livro com a caneta aqui. Durante esse período, a língua ela vai ter que encontrar uma forma de modular o que você está falando, né, para encontrar o som. Aí no momento seguinte você tira a caneta e lê de novo a mesma página. Falando? Ler falando. Falando. O que você vai notar? Você vai notar que vai vir clareza para as palavras. Por quê? Porque o cérebro, o tempo todo, ele trabalha em modo de economia de energia. Então ele não faz essa modulação. Ele faz pela metade. Quando você gera um obstáculo, né, um empecilho, ele se força a fazer. A missão é a mesma. Só que antes, né, com aquele obstáculo ali, ele teve que se esforçar. Quando você tira, ele não vai entender que você tirou. Então ele continua modulando. Então toda vez que você gera obstáculos, que você gera pressão, você está criando potencial.
né? E o cérebro é da mesma forma. A gente se acostumou, e isso aqui no Toda Brasil é vez que muito a gente comum, é gera cultural. obstáculo, a gente está Criando formas de ser melhor, melhor. de entregar o melhor, né? Isso no geral, o corpo reage assim. A academia, né? Você vai para academia, não é gostoso, né? Você tá lá fazendo força, né? E tal, mas aquilo ali você tá gerando de alguma forma um resultado promissor pro teu corpo. Tanto é que você pega um cara de 60 anos que tem uma frequência de caminhada, de academia e tudo, e pega um cara de 60 anos que não faz nada disso, as articulações, o corpo é totalmente diferente. Agora falar que ele ama ficar arrastando peso e tudo, não, é porque ele está tirando, ele está gerando um empecilho, um incômodo para gerar esse potencial lá na frente. E a vida é assim, e tem gente que não gosta disso. Eu falo, a melhor coisa que eu aprendi foi que a pressão é que gera o resultado bom, né? Porque o resultado, o comum, falar, é preguiçoso, que a gente acabou de falar aqui. Quando eu ponho a caneta, eu forço e eu extraio mais resultado da minha língua, né? Então, Em que ano você escreveu o primeiro livro? foi logo que eu saí do hospital. As Você lembrou cirurgias que foram ano em que você saiu? 2012. Em agosto de 2012, eu tive meu primeiro aniversário fora do hospital. Em agosto de 2012, em dezembro de 2012, pela primeira vez eu volto para Pouso Alegre. E aí eu começo esse projeto do livro Nasci para Morrer, né? E daí eu vou trazendo, né? Aí eu começo a reunir. Eu escrevia muito dentro do hospital, escrevi músicas dentro do hospital, escrevi páginas e páginas, porque não tinha o que fazer, o tempo demorava muito para passar, né? Eu tenho uma música que eu escrevi, esse DVD que eu gravei no Inatel, Sempre criando. ele tem as músicas do DVD, eles são músicas que foram escritas dentro do hospital, que para mim contava essa história para mim, né? E algumas delas falam inclusive de sair de lá, né, de dentro desse hospital. Então eu acreditava, já escrevendo na música, que um dia eu ia estar do lado de fora, né? E isso foi se materializando, né? Isso foi Legal, se hein? tornando realidade. Você foi escrevendo sobre o que você almejava Uhum. Tinha uma e coisa, alimentando a sua fé. tinha uma coisa interessante, que eu tinha um médico chama, né? Carlos Eduardo. E ele cuidou de mim em processos muito difíceis lá. E ele falava assim, toda vez que eu entrava em coma e tudo, vai morrer, e não sei o que e tal. E ele chegava, ele jogava real, falava, tá difícil, não sei o que. E eu falava assim, doutor, eu vou estar na semana que vem tendo alta para ir comer um McDonald's lá na praça de alimentação do Shopping Dom Pedro. Cara, era incrível. Eu visualizava a cena, sabe? Eu chegando lá, Olha sentando só. na mesinha, bem, a mesinha de 2 lugares, eu e a minha mãe, porque nessa época minha mãe que teve que me acompanhar, minha esposa continuou trabalhando porque precisava de dinheiro, então minha mãe e meu pai trabalhando, minha esposa e meu pai trabalhando, mandando dinheiro, e eu e minha mãe dentro do hospital. E eu visualizava a cena, quando era naquela semana os exames começavam a melhorar, me davam a alta para eu ir lá comer o lanche, e eu voltava depois, né, para internação. Aí um dia ele falou assim: dessa vez você não vai. Dessa vez eu trago o lanche aqui, mas você não vai sair daqui. Depois ele trouxe o lanche, e aí chegou o médico do plantão e liberou eu, fui lá comer, né? Você continua valorizando essas pequenas coisas da vida que são tão grandiosas? Continuo. E tô sempre arrumando coisas que me dão prazer de fazer. Aqui os meninos conhecem muito, né? Tem coisas aqui que eu não abro mão. Eu tenho muito aquela coisa da rotina. O que aconteceu no processo ali e eu fui tendo que me adaptar. Você for perguntar para mim, Martinelli, a vida é normal depois de 2012? Nunca mais foi. Né? Eu não posso amarrar meu sapato, eu não posso abaixar, não posso isso. Mas ninguém precisa saber disso.
né? E eu passei a adaptar a minha vida. Você Eu não precisa saí. ficar se lamentando. Né? Eu não sou vítima dessa história. Eu sou o cara que escreve essa história, né? Então, a partir daí, aí eu perdi a memória. Fiquei 8 meses sem lembrar de nada. Sério? Como que foi isso? Esqueci a mulher, esqueci tudo. Você esqueceu das pessoas que você conhecia? Você perdeu a memória mesmo? Foi um dos comas que eu tive, eu perdi a memória. Você sabia quem zerou. Eu sabia quem eu era. Sabia? Sabia que eu era casado, mas não sabia com quem. Que loucura, cara. Sabia quem era minha mãe, mas não sabia quem era mais ninguém. Ninguém. E tanto é que a minha esposa chega, eu não lembrava dela, não lembrava de ninguém. E aí, 8 meses depois... Mas e o sentimento? O sentimento que eu você tinha... sabia que eu era casado. Mas, tipo assim, ó, quando você viu sua esposa, você sentiu amor? Não veio nada. Era uma estranha para mim. Tanto é que ela fala que... Isso foi em 2011. Ela fala assim que foi o pior momento da vida dela. Você pensou, porque ela chegava, ela me dava a mão, né? Ela queria estar perto, né? E aí eu falava assim, tira a mão chegou, de mim, quem né? é você? E era uma reação natural para mim, porque na minha cabeça, pô, eu sou casado. Mas quando você entra na internação, qual é a primeira coisa que eles fazem com você? Tira a aliança, tira tudo, né? Aí quando eu saí de lá, ninguém sabia que eu tinha esquecido, né? Aí a minha mãe começou a notar que ela falava algumas coisas, falava o nome das pessoas e eu viajava. E aí eu comecei a notar, porque até então eu não tinha consciência assim, pô, meu pai, eu sabia que eu tinha pai, mas não sabia quem era. Entendeu? Caraca. Eu sabia que eu tinha esposa, mas não sabia quem era. Tanto é que a hora que eu vejo meu pai, eu não sinto aquilo, entendeu? Eu vejo a minha esposa, eu não sinto ela minha esposa. E aí, para mim, era dessa forma. 8 meses depois, aí eu começo a fazer um tratamento e tal. Aí o médico falou, ó, eu vou ser bem claro com vocês. Pode voltar, essa questão toda rompeu esse caminho para as memórias, e pode ser que amanhã ele lembre tudo, e pode ser que nunca mais, né? Então comecem a refazer as memórias. Já se conforma já, né? E aí 8 meses depois eu tô dormindo um dia, amanheci, e eu chamo a minha esposa, eu não chamo ela pelo nome, desde quando namorava, eu chamo ela de minha pequena. E nesse período eu chamava ela pelo nome. Até hoje ela não gosta. Eu chamava ela pelo nome. E aí um dia, aí eu dormindo de manhã, e aí é como se fosse um flash, assim, ó, várias imagens assim, ó. E aí lembrei do meu casamento, lembrei... Veio tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Aí eu acordei e chamei ela pelo nome. Pelo que eu costumava chamar. Daí eu chamei ela de pequena, aí ela começou a chorar. Você lembrou de mim. E você se sentiu perdidão nesse período de estar sem memória? Muito, perdidão. Muito. E assim, mesmo depois de recuperar a memória, eu fiquei com... Não sei se é um problema. Lapso. Eu fiquei assim, eu ia para um determinado lugar e eu não sabia voltar. Olha só. Aqui mesmo em Pouso Alegre. Eu ia... Eu não ia em lugar nenhum sozinho, mas teve uma vez que aconteceu. Eu tinha uma psicóloga e a minha esposa me deixou ali perto, falou, você vai lá e eu te espero aqui, porque não tem lugar para parar ali e tal, eu te espero em tal lugar. Você ficava perdido igual uma criança. Eu saí com a convicção de que eu sabia onde ela estava. Eu saí e me vi perdido, eu não sabia. Olha que doideira. Aí eu queria ligar para ela, não sabia como ligar. Aí eu tive que voltar, aí o pessoal ligou para ela e ela foi me buscar. E aí desde então eu criei o hábito de padronizar tudo. Então assim, se eu for para o centro aqui, eu sempre vou pela mesma rua, volto pela mesma rua. Se eu tenho que estabelecer um caminho novo, eu vou fazer aquele caminho sempre do mesmo jeito. Você não vai me ver de camisetas diferentes. Eu sempre uso as mesmas camisetas, da mesma marca, sempre preta, né? A mesma marca, mesmo tecido, as calças são preta e bege, né? Um tom mais pastel. Sapatos não tem cadarço, todos são de zíper ou do modo mais fácil para calçar. Então eu criei uma vida muito prática e não tomo nenhum tipo de decisão na parte da manhã.
Eu todo o meu período criativo, ele começa às 5 e vai até às 10. Não tomo nenhum tipo de De manhã. decisão na parte da tarde. De manhã eu faço os processos criativos e as tomadas de decisões que interferem na minha vida financeira e familiar. Que é um momento que o cérebro está vazio, tá bem. Depois do almoço é onde eu conduzo só o que eu comecei. Então, na parte da manhã, você trabalha o processo criativo. Sim. E na parte da tarde, você decisões- trabalha o processo de execução. Isso. E as decisões familiares e financeiras. Na parte da tarde. De manhã. Na parte da manhã. É. Ah, tá. À tarde é só sequência e execução do que eu já comecei. Eu fico com uma lista de tudo. Então, tudo que eu começo, eu só finalizo na parte da tarde. Não crio, não gero nada no período da tarde. E aí, por que eu fiz isso? Tem um negócio chamado Work Memory, que é criar padrões, né, para automatizar coisas que muita gente se mata para fazer. Você faz com mais rapidez, né, de forma mais dinâmica, porque você criou uma memória de trabalho. E isso só funciona, para mim, no período da manhã. Não funciona à tarde. Tem gente, eu tinha uma menina que trabalha comigo até hoje, que ela só funciona a partir das 6 da tarde. Você automatizou uma série de tarefas Sim. que deveriam ser pensadas antes de fazer. Isso. E aí você gasta menos energia. A gente Imagino que isso deixa você com mais energia. mais energia. Com mais energia. Tem um estudo em Interessante. inglês que fala da work memory. Work memory. É isso, nos Work atletas. A work memory, um dos casos citado lá é o do Messi, né? Tem jogadas, tem movimentos que ele faz que o cara precisa pensar para fazer. E ele faz sem pensar, porque ele automatizou aquilo. E aí, quando você trabalha com esse processo de work memory, você automatiza a coisa. É igual dirigir. Quando você está tirando carteira, você pensa. Embreagem, marcha. Depois se torna automático. Aí, quando isso entra na work memory, você faz sem pensar. É o processo pensar, fazer e ser. Isso, né? isso. Pensar, fazer e ser. Isso. Já ouviu isso? Sim. Pensar, fazer e ser. Fala pra mim a respeito do processo criativo para escrever um livro, cara. Quais são as etapas? Tô te perguntando porque eu tenho vontade de publicar um livro. Eu não tenho muito, senão eu já tinha feito, né? Eu tinha muita dificuldade de pensar num livro, porque eu pensava no livro pronto, no livro todo. E aí um dia eu vi um cara falando sobre processo criativo para desenvolver o seu livro, e ele falou, pense no livro por capítulos. Aí como que eu fiz? Eu fui lá e falei assim, o que eu quero falar nesse livro? Aí eu encontro a ideia central. Não precisa ser o título, a ideia central. Dessa ideia central, vou dividir esse livro em 12 tópicos, certo? Então eu vou falar sobre isso, e pontuo. E cada momento eu pego um daqueles tópicos e trabalho a escrita. Trabalho em cima do tópico. Isso. E aí os livros saem de forma rapidinha. E você publica ele por aqui, pela G7. Isso, pela G7. Dentro da G7 a gente tem a 7D que cuida tanto das publicações quanto da parte de treinamentos, né? A gente vai ter agora um treinamento dia 8 de dezembro sobre vendas e aí a 7D quem cuida, quem gerencia, né? E os livros também é por lá. Porque uma coisa está atrelada à outra, porque a 7D ela cuida dos treinamentos, mas quem faz os materiais dos treinamentos é a editora, né? Então a editora cuida dos livros, cuida dos manuais, dos métodos. Tem um método que eu desenvolvi anos atrás e eu desenvolvi ele para alta performance. Eu queria achar uma forma de criar ferramentas para se desenvolver alta performance em diversas áreas. E aí foi quando eu comecei a desenhar o sonar. E eu precisava fazer que isso tivesse prova social, que isso realmente funcionasse. E não podia funcionar para A e não funcionar para B. Porque eu acho que a maior parte dos métodos é assim. Funciona para um, mas não funciona para outro. Né? E aí vira um problema. Eu sempre fui muito crítico.
Não podia funcionar só na minha área profissional. Tinha que funcionar na minha área profissional, na minha área familiar, na minha área pessoal. Tinha que ser uma caixa de ferramenta. Quando você abre uma caixa de ferramenta, tem lá várias ferramentas. Chave de fenda, Phillips, Allen. E qualquer coisa que use aquela ferramenta, você consegue acessar. Se você tentar montar uma cama que é fenda com Phillips, você vai se matar, vai se arrebentar e não vai montar a cama. E eu pensava sempre num método dessa forma, uma caixa de ferramenta. E aí montei o Sonar com 30 aulas, e o Sonar ele abraça tudo isso. Então, para você ter uma ideia, tem uma aula lá que é sobre não. Como o não é libertador. Como a gente precisa aprender a falar não. Né? Pra você ter uma noção, eu fui da Sonar, hoje a gente tem alunos do Sonar em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, BH. E aí, o que eu achei mais interessante? A aula que mais pegou o cara, né, que era de um corpo de advogados, foi essa aula, de saber falar não. Ele falou, Martinelli, eu arrebentei a minha vida por conta disso aqui. Hoje eu já estava válido tudo que a gente fez aqui só por essa ferramenta aqui. Porque eu ensino que falar não é libertador. Falar não evita estresse, falar não evita dor de cabeça, falar não evita gasto de energia desnecessária. Pô, você vai lá no meu aniversário, tal. Não, não vou, fulano. Por quê? Porque eu não gosto. A mesma coisa, tem um monte de gente que me chama para ser padrinho de casamento. Inclusive, meu cunhado vai casar agora. E todo mundo que me cerca sabe. Você vai no meu casamento? Vou. Ô, queria tanto que você fosse meu padrinho. Você fala não? Não. Porque eu aprendi a falar não. Porque se você fala para agradar, você se desgasta. Aí coloca os padrinhos tudo igualzinho. Aí você tem que comprar roupa igual todo mundo. Não é qualquer roupa. Eu não gosto de usar outro tipo de roupa. Né? E aí eu falo não. Aí tem gente que fala, você é mal educado, tá fazendo desfeito. Não, eu só tô falando não, para ele não perder tempo comigo, né? E ao mesmo tempo eu ir pro casamento dele feliz. Eu não preciso ir no casamento dele chateado, triste, porque eu tô de padrinho e eu não gosto. Né? E você falou até num dos podcasts aqui, né? A respeito de ficar tentando agradar o outro e tal. É um gasto desnecessário. A gente é educado a fazer isso, né? A gente é imposto. E consome muita energia, né? Vão impondo isso. Coisas pequenas. Uhum. Tipo, você chegar na casa de alguém e você falou oi pra todo mundo. Entendeu? O óbvio, né? Falou oi pra todo mundo. Aí tem gente que vai, ô fulano, você tá bem? Eu não tô não, senta aqui, vamos conversar. Porque as pessoas fazem muita coisa por educação. Foi ensinado, né? Você já pergunta se a pessoa tá bem pra ouvir sim. Não, tá tudo você não bem. Pergunta, o hábito é você está bem? Não é como que você tá se sentindo. Isso. E aquele negócio também, né? É de oferecer algo esperando que a pessoa já recuse já. Exatamente. Às vezes você oferece a sua última sobremesa esperando que a pessoa recuse. Eu não recuso. Sim, eu também não. Primeiro que eu acho que veio pra mim, eu tenho que pegar. Você não foi educado, né? Eu fui educado. Né? Tanto é que isso é uma coisa do brasileiro. Pra você ter uma ideia, lá fora, o mal educado é quem recusa. Né? E aí a gente tem esse... Outra coisa também... cultural forçada. Outra coisa também que é difícil pra gente culturalmente. Você chegar pra pessoa e se elogiar a pessoa e a pessoa não sabe receber o elogio. Uhum. Ela fala assim, não, imagina, que isso. Lógico que sim, eu trabalhei, estudei para isso. Né? O elogio seu vem de encontro ao meu trabalho. A gente é educado a não aceitar o que oferece. Sim, tudo, né? E isso acaba sendo prejudicial pra gente. Exatamente, você perde muitas oportunidades de experiência, não apenas no sentido financeiro, mas vivencial. Sim. Perde muita oportunidade. Sobre o processo criativo de livros. Quais são as etapas para publicar um livro aqui na G7? Sim. Como que isso funciona? Aqui a gente pensa sempre.
a G7 é uma plataforma de serviços. Então, todo e qualquer serviço que a gente oferece, a gente já oferece pensando assim: o meu cliente final, o empresário, ele não tem tempo, né? Então, o que eu preciso entregar para ele? Qualidade de tempo. Então ele chega aqui com isso. Quando ele chega aqui com o processo, eu quero fazer um livro e tudo, eu tenho que pensar que tudo que ele menos tem é tempo. Então ele vai chegar com os rascunhos ou ele vai chegar com o livro na cabeça. E ele vai querer um processo de produção desse conteúdo da forma que não afete o tempo dele. Ele já tem uma rotina, ele já tem. Né? Então a gente oferece para ele tanto ele chegar com os rascunhos, a gente faz toda a transcrição desses rascunhos e encaixa isso da forma que ele pensar. A única coisa que a gente vai exigir dele é uma direção. O livro é seu, de forma autoral ele vem de você. Então me dá uma direção para onde nós vamos com esse texto, né, com esses rascunhos. E a gente vai montar o esqueleto disso, vai cuidar de toda a parte de documentação, dos registros e tudo mais, vai entregar para ele o manuscrito. Ele vai ler, vai aprovar ou não aprovar, e depois aquele livro vai para impressão. Né? Ah, Martinelli, mas eu não tenho tempo, eu não tenho nenhum rascunho. Você tem o livro onde? Aqui na cabeça? Tem. Então você vai fazer o seguinte: você vai gravar tudo que você quer falar, né, nesse livro. Aí o cara pega e começa a gravar. Então, nesse capítulo eu vou falar disso, disso e disso, como que é importante isso, e não sei o que, tá. Pra você ter uma ideia, a gente tirou um livro uma vez de um cara, o Carlinho até conhece, o Fernando Borja. Ele deu uma palestra, e dessa palestra a gente tirou um livro, né? E aí levou para ele o manuscrito. Ele falou: não, na hora que eu falei isso aqui, por conta do tempo, eu não deu tempo de falar, mas eu vou acrescentar. E aí ele só acrescentou ali dentro do que já estava escrito, as ideias a mais, os exemplos e tudo. Aí voltou, a gente fez toda a parte, aí fez o livro da palestra dele. Criatividade é um dom? Rapaz, eu acho que é um dom, mas que todo mundo tem. Todo mundo tem. E é muito mais aflorado na infância, porque a gente não está preocupado com a opinião do outro. Porque o que mata a criatividade é a opinião ou o que o outro vai pensar, que é o senso crítico que vem na adolescência. E a partir daí a gente começa a deixar de ser criativo. O medo da crítica, o medo do que vão pensar, o medo do que vão falar, e isso na verdade, abafa a criatividade. Tem um monte de gente criativa aí fora, né? Mas tem um monte de... Você pode reparar, os caras mais criativos, os caras assim, que você olha e fala: putz, da onde que ele conseguiu tirar? São os caras mais doidos, assim. Você conversa e você fala: da onde que vem isso? Aí você olha pro cara e você entende. Mas é porque ele manteve aquela criança viva, né? Aquele sentimento vivo. E no momento em que eu entendo que eu sou imagem e semelhança de um criador, a criatividade é obrigatoriamente já algo que está no meu DNA. Já é minha, né? Já está ali. Já é um fator meu. Sim. E por que, na sua visão, as pessoas se preocupam tanto com a opinião do outro? As pessoas, nós, por que nos preocupamos tanto com a opinião alheia? Por que o homem é assim? Eu acho que a gente não acostumou a se ouvir do lado de fora. Já reparou que ninguém gosta da própria voz gravada? Eu adoro a minha. Então, mas aí é que tá. Porque você não se preocupa com o que os outros vão falar. Talvez eu me preocupe menos. Então, mas a maioria das pessoas não gosta de se ouvir, né, gravado. Por quê? Porque o sistema... Você gosta? O sistema, hoje eu gosto. O sistema acústico que a gente usa é intracraniano e do ouvido interno. Então eu ouço a minha voz do lado de dentro dessa caixa. Ouvir essa voz do lado de fora é que me assusta. E aí eu passo a ser crítico comigo mesmo. Eu falo: minha voz não é essa. Essa voz taquara. Caramba. Imagina, eu era preparador vocal. Eu preparava vozes para o estúdio, né?
E eu já tinha essa noção, eu tinha uma voz diferente da minha voz falada hoje. A minha voz chega nesse tônus vocal aqui porque eu perdi a musculatura abdominal. Então a Sério? minha voz hoje ela está concentrada aqui e eu só consigo falar com o recurso de uma respiração que a gente chama de intercostal, porque eu não tenho mais a musculatura do abdômen. Você Então eu não não tem? tenho Ela esse toda foi movimento. removida? Quando abre, Ah. faz o primeiro transplante, dá errado, fica aberto 3 dias, faz o segundo, quando fecha não tem mais. Não tem consistência. Tanto é que eu uso. Mas não tem contração abdominal? Não. Não. Eu uso hoje, para estar aqui sentado aqui falando, eu uso respiração intercostal, eu uso essa voz mais média, aqui do alto da garganta, e uso 2 coletes e 3 cintas aqui. Para que isso fique tudo pressionadinho aqui. Sem isso aqui, a voz nem sai, nem acontece. Né? Então, acaba É uma respiração intercostal. isso. Como que ela é? Ela é feita pela musculatura aqui das costas aqui, ó. Geralmente você mesmo você respira, o bebê recém-nascido começa respirando pelo diafragma. É a respiração diafragmática. Então o bebê ele pode chorar a noite inteira que ele não fica rouco. Por quê? Porque ele respira, joga o ar todo na barriga, na altura do umbigo aqui, a barriguinha enche, ele comprime esse movimento e aí ele joga para o alto do palato e ele grita. E ele vai gritar a noite toda e não vai ficar rouco. Quando a gente vai crescendo, né, a partir do momento ali, 1 aninho, 2, essa respiração sobe e ela vem para o que a gente chama de alto do tórax. E aí a contração ela já é menor. A troca de ar é muito rápida. Então, se eu gritar, se eu falar muito, eu fico rouco, porque essa respiração está aqui. A respiração intercostal é a respiração usada pelo cantor de ópera. Então, ele enche o alto do tórax, ele enche todo o abdômen, enche essa região posterior das costas e chega a colocar ar, né, inclusive no alto das nádegas ali. Então, quando ele dá aquela nota e ele faz essa compressão, ele alcança as notas absurdas. Hoje a minha respiração não conta mais com isso aqui. Caraca. Então eu só tenho essa musculatura das costas que comprime e joga esse ar de volta, né? E aí eu consigo falar. Martinelli, a gente está nos últimos 5 minutos. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas te fazendo pergunta, porque você falou muita coisa que eu nunca tinha ouvido. E isso me dá um prazer imenso. Isso é Ouvir coisas que eu nunca ouvi, sabe? Faz diferença. E você é um cara do movimento. Sim, Deu pra perceber que você é um cara do movimento. O tempo todo se movimentando. sim. Principalmente aqui. O que te move, cara? Se eu falar para você que me perguntaram isso e falaram se você tem algum sonho, é o sonho que te move? Você tem algum sonho? E aí eu respondi que eu tenho um único sonho a partir dos 40 anos, que é ter cabelo branco. Verdade, eu falo isso para todo mundo. Eu já realizei seu sonho. E aí começou a aparecer uns fios que eu falo pro barbeiro, não arranca não, deixa aí, né? Porque eu falo que a maior conquista que alguém pode ter é chegar a ter cabelo branco pensando, né, muito e em movimento. Acho que ter cabelo branco é uma conquista, é um troféu, desde que você esteja em movimento, esteja produzindo, criando, sendo feliz. Porque chegar de cabeça branca, triste, né, fracassado, né, não valeu a pena. Então eu quero chegar a ter os cabelos brancos, mas com essa rotina, com esse movimento que eu estou vivendo. Né? E queria ter os meus 18 anos e a cabeça que eu tenho hoje. Mas isso é todo mundo. Foi o tempo que construiu. Se você tivesse 18 anos com a cabeça que você tem hoje, você não seria quem você é hoje. Exato. Talvez você não teria a sabedoria para saber aproveitar a sabedoria que você teria. Exato. Você ia querer se aproveitar de muita coisa e ia se lascar na vida. Ia se Pessoal, esse podcast foi com o Martinelli, bate-papo
show de bola, da hora. E aí, nessa linha de raciocínio, se você acha que tá difícil a sua vida, repense. Talvez esteja mais fácil do que você imagina, tá? Trabalhe no dia a dia para perceber as facilidades e oportunidades que a vida te dá. Porque aqui é a prova viva de quem teve essa percepção realmente no molde dificuldade. Isso aí. Obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado a você. E tem sido um prazer assistir o seu quadro aqui, né? Eu e o Carlos aqui, a gente virou fã de carteirinha desde o primeiro episódio. E no primeiro que você gravou aqui, eu ainda comentei, falei, cara, esse quadro porque vai provocar as pessoas. Eu acho que falta um pouco disso. Ser provocativo e você consegue fazer com muita maestria, provocar as respostas, né? E até trazer o inusitado, né? Eu lembro da... Então estou no caminho certo? Tá. Eu lembro do Thales, que você colocou ele várias vezes na parede aqui, o Pedro, e são caras muito bons, assim, você já olhando, e você conseguiu tirar ali o melhor de cada um. Espero também ter correspondido aí. Eu acredito que sim. Porque a responsabilidade de sentar aqui é grande, viu, galera? E ele chama nos 45 de segundo tempo, já para não deixar a pessoa se preparar, né? Não sei se é exatamente por isso. Não parei por pensar. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Pode Falar, o podcast voltado para pessoas que pensam, criam, falam, sabem aproveitar a palavra para gerar experiências e sabedoria em vocês.